Olá pessoal, tudo bem? Antes de tudo, obrigado da confiança, obrigado por ter aí escolhido a gente para trabalhar com o nosso sistema. Antes já falei com vocês são parceiros, vocês não são clientes, então a gente tem sempre uma relação absolutamente transparente, tá? Relação de confiança mesmo. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui para fazer um passo a passo de como trabalhar com o sistema. Esse não é um vídeo definitivo, o sistema ele vai se modificando todas as vezes, tá? Mas a ideia é ter uma orientação inicial. Vocês sabem que vocês podem chamar, a gente atende, a gente faz live, a gente conecta no computador, faz juntos envios. O suporte não é vídeo, o suporte é conversado com a gente, tá? Ou comigo, ou com algum colaborador, com algum parceiro aqui da empresa, tá bom? Então, sem muita demora, eu vou demonstrar passo a passo o que a gente faz aí para trabalhar com o sistema, tá? Vou tirar meu rosto daqui, porque ele não interessa nesse momento, o que interessa é o sistema. Bom, agora vamos lá. Então essa aqui é a tela inicial, a tela de abertura do nosso domínio, né? Vocês receberam aí a URL, o endereço de acesso, tá? E o e-mail de acesso inicial também. Então basta chegar nessa tela, que basicamente é uma apresentação básica do sistema. Clica em acesso ao sistema. Ele vai fazer o processo, ele vai carregar. Eu estou trabalhando na minha máquina de desenvolvimento, tá? Eu não estou conectado nesse momento, então todo o processo que acontece na minha máquina ele é um pouco mais lento, porque ele não está publicado na internet, tá? Então ele está carregando aqui, ele vem para essa tela aqui para a gente fazer o login e o acesso. Eu vou simular um primeiro acesso aqui, tá? Basta você informar o e-mail que você recebeu e a senha inicial, que ela é 1234, tá? Clica em login, ele vai te direcionar para uma tela de atualização. Então você coloca a senha atual, que é 1234, seu e-mail, senha atual 1234, e cadastra uma nova senha. Tá? Recomendo cadastrar uma senha forte para evitar problema, ok? Senha cadastrada, e-mail novamente, vou fazer o primeiro login, tá? Então agora eu tô com ela toda, opa, eu digitei errado a minha senha aqui. Pronto, senha digitada corretamente. Essa aqui é a tela do sistema, né? Basicamente todos já tiveram um primeiro contato via vídeo com ela. O que eu recomendo começar os trabalhos? Pela tela de cadastros gerais, tá? Então, na tela de cadastros gerais, você vai cadastrar os seus profissionais. Médicos, engenheiros, técnicos, fonoaudiólogos, enfim. Vou criar aqui todas as telas têm esse formato, né? Eu vou voltar aqui para demonstrar. Então, ela sempre tem um campo de pesquisa, tá? E um botão de clique para incluir um novo profissional, um novo setor, um novo ambiente, qualquer outro tipo de informação. Clico aqui para incluir um novo profissional. Eu vou criar aqui um técnico de teste do sistema, tá? Eu estou criando usuários de teste. Ok. Eu vou dizer que ele é um técnico, conselho de classe, número de registro e a UF do conselho. Essas informações elas são extremamente importantes porque elas vão para o e-social, tá? Toda vez que eu precisar fazer uma transmissão, eu vou usar essa informação. Salvei o meu cadastro, ele volta para a tela inicial. Então eu tenho um médico e um técnico cadastrado. Vou cadastrar um engenheiro aqui. Mesmo procedimento. Tá? Especialidade engenheiro, conselho de classe, número do conselho, UF. Salvei. Então eu tenho aqui um engenheiro, um médico e um técnico cadastrado.
Feito isso, eu já posso começar os trabalhos de cadastro no sistema. Então, próximo passo, eu vou cadastrar a empresa. Toda vez que eu acesso o menu empresa, ele já vai me mostrar todas as empresas que eu já cadastrei. Nota que eu cadastrei empresas para teste aqui. Tá? Ele tem uma sequência, né? Então, eu devo cadastrar empresa, ambiente, função e, por fim, colaborador. Mesmo processo, se eu quiser localizar uma empresa específica, eu basta digitar o nome dela e clicar na lupa, ou então venho aqui e crio uma nova empresa. Tá? Eu vou criar uma empresa aqui, vou cadastrar a minha empresa. O nome fantasia não é obrigatório, o nome fantasia é para você apenas localizar mais facilmente a empresa. CNPJ. Eu não preciso repetir quando for CNPJ, tá? Eu coloco esses campos aqui é o seguinte. Então, quando é um empregador, pessoa física, eu posso ter o CNPJ, o CPF, desculpa, e ele pode ser um CAEPF ou um CNO, né? CAEPF é o cadastro de pessoas físicas e o CNO é o cadastro nacional de obras, ok? Então, eu vou voltar aqui o meu CPF, meu CNPJ, que eu esqueci o meu CNPJ. Né, dizem que casa de ferreiro é espeto de pau. 04 231 75, ok. Vou digitar meu CEP. Quando o correio está bonitinho, ele consegue puxar. Hoje, por algum motivo, ele não está puxando os dados do correio. Telefone. Quantos telefones eu for usar? Contato, se eu quiser utilizar. Quem é o representante legal da empresa? Essa pessoa que assina os PPPs. Responsável pela coordenação do PGR, essa é uma pessoa dentro da empresa. Ela pode ser o mesmo representante, não tem problema nenhum. E aqui são responsável técnico. Quem é a pessoa que assina o PPRA, LTCAT ou PGR? Em geral, o engenheiro, ou o técnico, dependendo do porte da empresa. Tá? Ele já puxa o registro aqui. Aqui é a pessoa que foi responsável pela elaboração do documento. Então ele pode ser um engenheiro, pode ser a mesma pessoa de cima, ou eu posso ter um técnico que fez esse registro para mim. E aqui é o médico coordenador do PCMSO, se tiver. Caso não tenha, é só colocar não informado em qualquer um dos campos. Isso é muito importante, essa informação, tá? E-mail. Tipo de atendimento, basicamente, é para eu entender, isso é uma informação interna da empresa. Por exemplo, eu posso dizer que ele tem um atendimento avulso, eu posso dizer que ele tem um atendimento de contrato, certo? Forma de pagamento, são informações livres. E o que é importante? Esse campo aqui, né? Esse campo aqui é para indicar se você vai fazer a transmissão ou se você simplesmente vai encaminhar o XML. Normalmente nós fazemos a transmissão, né? Então vou colocar aqui transmitir para o e-social. Eu vou pausar porque o lixeiro vai passar e o cachorro vai começar a latir. Voltando aqui, então eu vou selecionar aqui transmitir para o e-social e vou clicar em salvar. Após clicar em salvar, ele volta para essa tela de cadastro da empresa, tá? Próximo passo, eu vou cadastrar os ambientes. Os ambientes, você pode lidar como setor, como um ambiente geral ou como um grupo homogêneo de exposição. Tá? Eu vou buscar a empresa aqui. Já estou com a empresa cadastrada aqui. Vou clicar para adicionar um novo ambiente. E vou clicar no ambiente de administração. Administração. Ele é um ambiente interno, ou seja, ele é um ambiente próprio. Se for um ambiente de terceiro, por exemplo, prestadores de serviço, empresas de segurança, limpeza e coisas e tal, eu indico que é um ambiente de terceiro e coloco o CNPJ desse terceiro. Tá? Então, aqui no caso eu vou colocar que é um ambiente próprio.
Devo fazer a caracterização do ambiente, lembrando, os dados básicos são informações para o e-social. Isso aqui já são informações para laudos. Tá? Então eu posso colocar área total, iluminação, descrição de ambiente. Posso colocar as conclusões para LTCAT, observações, né? Eu vou salvar esse meu ambiente. Quando eu salvo o ambiente, ele se mantém na mesma tela, porque o que ele está esperando agora? Que eu faça uma relação de riscos ocupacionais do ambiente. Tá? Esse ambiente ele pode ser um GHE, eu poderia ter colocado aqui GHE1 ou qualquer outro nome que eu desejasse. Tá? Ele já traz a avaliação clínica nas listas de exame, tá? Porque esse é o mínimo de exame que todo mundo vai fazer. Então eu vou clicar aqui para incluir um risco. Vou trazer aqui o risco. Quando eu começo a digitar, ele busca da tabela do e-social. Eu não preciso ficar digitando ele inteirinho. Então, vou colocar aqui que administração, né, a ausência de risco. O agente eu só preencho quando for outros. Né? Então, por exemplo, vamos colocar aqui outros agentes. Digamos que eu coloquei esse outros aqui. E agora eu vou dizer qual é o agente. Né? Poeiras, por exemplo. Tá? Nesse caso, eu não tenho o agente, eu tenho a ausência de risco. Ausência de risco. Eu preencho os campos de limite, intensidade, unidade e meio de propagação, se for necessário. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui um ruído, ele vai me buscar já o limite de 85 decibéis, já traz a unidade de medição, e eu vou informar qual foi a medição que eu coloquei. Né? Por exemplo, via aérea. Tá? Possíveis danos à saúde, perda auditiva. Qual foi a técnica de medição que eu utilizei? Dosimetria, por exemplo, ou se eu fiz uma coisa mais avançada, uma NHO 01. Digamos que o tipo de exposição seja eventual e a técnica de medição foi quantitativa. Toda vez que eu indicar uma técnica de medição quantitativa, eu tenho que ter as informações de limite e intensidade. Probabilidade de ocorrência é matriz de risco do PGR. Tá? Então, por exemplo, possível, risco baixo, avaliação de necessidades de novos controles. Eu recomendo já preencher aqui uma medidas de controle existentes. Então, por exemplo, uso de equipamentos de proteção. Por quê? Você montando isso aqui, você já está preparando o seu laudo de LTCAT, PGR e PCMSO. Uma alimentação faz tudo, tá? Máquinas e equipamentos. Não utilizo EPC e utilizo EPI, certo? Salvei essa informação. Ele está aqui na tela. Eu vou apenas agora incluir os EPIs, tá? Então eu coloquei ruído. Eu vou colocar aqui que eu uso um protetor auricular do tipo concha. Quando eu informo a descrição, eu não sou obrigado a informar o CA. Tá? Se eu informo o CA, eu não sou obrigado a informar a descrição. O que eu recomendo? Não informar o CA. Porque toda vez que você alterar o tipo de CA, você seria obrigado a enviar um novo lote para o e-social. Então, informa a descrição do equipamento que fica mais adequado perante ao e-social. Ok? Salvei aqui. Então, eu tenho aqui tudo caracterizado, exames já lançados. Se eu precisar de incluir um novo exame, por exemplo, então venho aqui no ruído, eu vou incluir uma audiometria. No ruído não, desculpa, na função, no ambiente, tá? Uma audiometria tonal. Aqui são quando os exames são feitos, então ele é feito no admissional, no periódico, no demissional, na mudança de função e no retorno ao trabalho. Essa exigência de repetição após 6 meses, ela não está em vigor. Se ela voltar, é só ativar, que após 6 meses do admissional, ele faz novamente. Informa a periodicidade de realização, repito, por padrão a cada 12 meses, a cada 36, a cada 48 meses, né?
Aqui eu vou repetir a cada 12 meses. E eu vou salvar essa audiometria. Então eu tenho aqui o meu risco e os meus exames, ok? Salvei o meu setor. Tá aqui a empresa com o setor cadastrado. Agora eu vou incluir funções, né? Eu vou incluir uma função. A função, ela é vinculada a um ambiente, né? Então quando eu colocar aqui a minha empresa, eu tenho nenhuma função nesse momento cadastrada. Vou adicionar e vou colocar aqui uma função, por exemplo, gerente de conta. Todos os campos que aparecem com asterisco, eles são obrigados, por definição do E-Social, a serem enviados. Então a atividade ela é muito importante. Toma muito cuidado para não repetir a atividade do CBO. Tá? Eu vou fazer uma descrição curta aqui. Gerenciar as contas de clientes. Se enquadrar em alguma dessas questões, é apenas marcar, tá? Atividade periculosa, insalubre, RDC 216, trabalho em altura, espaço confinado. Conclusão, né? Digita a conclusão se houver necessidade, pensando em LTCAT e setor e PGR. Se eu disser aqui que ele é de um setor, e eu preciso indicar isso, ele já vai assumir automaticamente todos os riscos ambientais, tá? Então eu tenho aqui o meu gerente de conta. Se eu visualizar o meu gerente de conta, ele já tem os riscos ambientais que eu relacionei, tá? Eu posso incluir riscos específicos, né? Clique aqui para excluir riscos específicos. O que isso quer dizer? Todas as funções daquele ambiente têm exatamente aqueles riscos. Uma ou outra, às vezes, tem um risco a mais. Então eu venho aqui, por exemplo, e nessa que tem um risco a mais, eu vou incluir esse risco a mais para a função. Detalhe, os riscos não podem ser repetidos. Se eu tenho risco no ambiente, eu não preciso colocar ele novamente na função. Tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui, vou puxar um risco aleatório aqui da tabela do E-Social. Vamos escolher um risco bonito aqui. Olha lá, fabricação e manipulação de produtos radioativos. Pronto. Já está aqui meu risco, ele trouxe o código. Né? Eu não preciso preencher o agente quando eu tenho na tabela do E-Social. Vou colocar aqui que é uma avaliação qualitativa. Quando é uma avaliação qualitativa, eu não posso informar a intensidade. Não posso. Tá? Posso preencher ou não as informações. Né? Não tenho a menor ideia de que risco eu vou usar para mexer isso aqui. Eu vou pôr um não aplicável aqui. Vou pôr que ela pode ser uma eventual, qualitativa. Ela é improvável de acontecer. E se ela acontecer, ela é baixa. Né? Não uso o EPI. Ou é diferente, o não se aplica do não utiliza, tá? O não se aplica, não há necessidade. O não quer dizer, eu tenho o EPI, mas eu não uso. Tomar muito cuidado com essa informação. Salvei. Então agora eu passo a ter um risco ambiental e um risco específico na função. Ok? Lembrando que isso é só teste. Minha função está pronta, meu ambiente também está pronto. Ele volta para a listagem, eu venho aqui, agora eu vou cadastrar meus colaboradores. Mesmo processo, posso buscar os colaboradores, aqui tem mais algumas opções de filtro, ou vou incluir um novo colaborador. Nome do colaborador, CPF do meu colaborador, os campos com asterisco são campos do E-Social. Matrícula, essa é a matrícula do E-Social. Tá? Às vezes a matrícula do E-Social é diferente da empresa. Essa é a maior das rejeições. Data de admissão, 1 de janeiro de 2020. Lembrando, para efeito de E-Social, o vigor é 10 de janeiro de 2022. Então, quando você for fazer uma transmissão, você vai notar
que a data de início vai ser 10/1/2022, porque é a data de início da obrigatoriedade. Sexo, data de demissão, se tiver, sexo, CBO, CTPS, UF, série e se ele é um beneficiário reabilitado, ou seja, estava aposentado por invalidez e foi reabilitado, ou se ele é um portador de deficiência, ou se não se aplica, ou simplesmente não preencher. Tá? Esses campos não são obrigatórios. A categoria sim, empregado geral. A empresa, se eu buscar também pelo nome fantasia, ele vai me localizar do mesmo jeito. E a função, né? O meu gerente de conta. Ah, eu não lembro como eu cadastrei. Se você colocar 3 vezes a porcentagem, ele vai te mostrar tudo que tiver cadastrado. Já está fazendo o vínculo da função. Salvei. E o meu colaborador está pronto para ser enviado agora. Aqui são todas as informações de e-social. Se eu vier aqui, eu posso fazer o envio somente desse colaborador. Como? Clicando aqui nesse aviãozinho que agora aparece aqui. Tá? Eu não vou fazer o envio, porque eu fiz dados fictícios, tá? Mas isso já é o suficiente para entender como fazer esses cadastros. Quando eu clico aqui e faço o envio, basta eu vir aqui no gerenciar e-social, que ele vai me mostrar todos esses envios. E eu vou fazendo a atualização. Ele vai aparecer aqui nessa relação e eu vou atualizando o status até eu ter isso concluído. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato. Qualquer dúvida, me chama, que estamos à disposição.